Mãe adotiva do Colorado acolhe bebê e percebe semelhança surpreendente com filho que desafia todas as probabilidades. Uma mãe adotiva do Colorado acolhe um bebê com semelhanças surpreendentes com filho, desafiando todas as probabilidades. Quando Kate Page se mudou para outro estado dos Estados Unidos para abrir um novo capítulo em sua vida, ela nunca poderia saber que esse novo início a levaria a se tornar uma mãe adotiva. A capacidade de retribuir o amor e mudar a vida de crianças era exatamente a direção que ela precisava. Mas enquanto cuidava de bebês abandonados com necessidades especiais, ela descobriria um estranho mistério. Seguindo um palpite, ela identificou algo bizarro que ligava duas das crianças sob seus cuidados, algo que a levaria à maior coincidência da sua vida. Aos 33 anos, o casamento de Kate Page, nativa de Birmingham, no estado do Alabama, chegou ao fim. Mas dentro de cada final, há o potencial para um novo começo. E isso não poderia estar mais certo da verdade. A mudança drástica de vida ofereceu a Kate a possibilidade de mudar de direção e fazer algo radicalmente novo com sua vida. Mas ela ainda não tinha certeza do que era esse algo. Contudo, a escolha que estava prestes a fazer a levaria à descoberta mais extraordinária de sua vida. Kate iria se tornar uma mãe adotiva. Mas para Kate, isso era uma coisa boa. Para evitar gastos desnecessários, ela mesma precisaria fazer todos os reparos, o que a obrigaria a ficar ocupada e concentrada enquanto reorganizava sua vida, morando sozinha na casa grande. Mesmo com todas as mudanças de vida que ela fez até agora, ela sentia que algo significativo ainda estava faltando. A condição da nova casa de Kate no Colorado significava que ela teria que se dedicar a um projeto de reconstruí-la ao seu gosto, que incluía a substituição de pisos e armários. No entanto, mesmo que a reforma da casa a mantivesse ocupada e motivada, Kate não estava sentindo uma sensação de satisfação plena. Ela então teve um vívido e doloroso momento de acerto de contas consigo mesma, onde se olhou no espelho e chorou com o que viu, porque o reflexo que a encarava não era a mulher que ela esperava ser. Mas um dia, enquanto ela estava trabalhando duro, ela recebeu um e-mail que acabaria mudando todo o curso de sua vida. Na caixa de entrada do e-mail de Kate havia um texto de sua igreja local, a qual ela havia sido filiada recentemente. Estava descrevendo um próximo seminário que detalharia um programa para acolhimento de crianças carentes. Depois de ler, para sua surpresa, Kate se sentiu imediatamente e inexplicavelmente atraída pela ideia. Ela sentiu que tinha finalmente encontrado a sua causa. Ela ligou para sua mãe e perguntou se ela poderia acompanhá-la até a reunião. Sua mãe ficou inicialmente chocada com o pensamento de que sua filha estava considerando a ideia de adoção, mas apesar disso, no final, ela concordou em ir. Elas foram à igreja sem saber o que muito esperariam. Como ela previu, a reunião era exatamente o que Kate precisava ouvir. Ver a apresentação deu calafrios em Kate e aprender mais sobre ser uma mãe adotiva a inspirou. Mesmo que ela estivesse nervosa e assustada com a perspectiva de se tornar uma mãe adotiva, a emoção da possibilidade encheu seu coração. Ela foi consumida por essa ideia. Mesmo que isso agradasse e falasse com seu espírito, ela tinha que pesar cuidadosamente suas opções antes de se apressar. Afinal, ela era uma mulher solteira e em um novo ambiente. Mesmo se ela estivesse motivada, será que ela realmente seria capaz de cumprir todos os requisitos? Kate chegou à conclusão de que ser mãe adotiva valia a pena. Era exatamente essa a nova direção positiva que uma mudança de vida permitia, e ela estava pronta para se comprometer com a enorme quantidade de responsabilidade e amor que cuidar de crianças pequenas exigiria. Sua missão havia se apresentado, e era a hora de fazer grandes movimentos. Nos Estados Unidos existem duas formas de assumir a cuidar de uma criança que está para adoção. A primeira é ser uma mãe cuidadora. Essa mãe ajuda as instituições que cuidam dessas crianças, sendo que elas podem ou não ficar na casa dessas mães. Mas a criança ainda possui vínculos legais com os pais biológicos. A outra forma é ela ser a mãe adotiva, onde nesse caso a mãe assume totalmente a guarda da criança e não há mais vínculos legais com os pais biológicos. Nesse caso, a criança vai obrigatoriamente morar com a família adotante. No Dia das Mães de 2015, ela terminou sua inscrição para se tornar uma mãe cuidadora através da agência de adoção local.
E isso abriu uma porta para um novo capítulo incrível em sua vida, que rapidamente se tornaria muito mais do que ela jamais imaginara. Logo após o processamento da inscrição, Kate entrou em seu novo papel como mãe adotiva com muito entusiasmo. Os casos que chegaram ao seu conhecimento eram não só crianças que estavam sem pais, mas especificamente crianças que sofriam de traumas das quais passaram em uma idade mais jovem. Isso significava que ela teria que dedicar tempo e cuidados extras e ser extremamente sensível às necessidades da criança. O processo de ajudá-los e nutri-los a ajudou a perceber que ela queria muito mais do que dar amparo. O que começou com um simples e-mail estava prestes a levá-la a outro desenvolvimento incrível. Depois de ganhar experiência suficiente treinando em como ser uma mãe adotiva, Kate estava pronta para adotar. Ela queria tornar a paternidade uma parte permanente da sua vida. Até aquele momento, ela cuidara de 4 crianças que estavam para adoção em um abrigo da sua igreja. Não muito tempo depois, ela tomou sua importante decisão e a vida lhe apresentou o desafio certo. Ela estava cuidando de várias crianças pequenas que passaram por muitas experiências difíceis e perturbadoras, e isso a deixou preparada emocionalmente e com habilidades suficientes para lidar com o que o sistema de adoção lhe desse. Mas a situação da próxima criança seria muito mais complicada e a levaria a descobrir um mistério incrível. Mesmo que ela já estivesse cuidando de um bebê de 14 meses, a agência de adoção perguntou a Kate se ela poderia assumir um caso muito especial. O menino havia sido abandonado no hospital por sua mãe e ele tinha apenas 4 dias de idade. E não era apenas sua extrema tenridade que tornava o caso urgente, ele nem sequer tinha um nome que tinha sido registrado. Para piorar a situação, o bebê minúsculo e infelizmente foi exposto a drogas viciantes enquanto estava no útero. Felizmente, de acordo com os médicos e enfermeiras que o examinaram, o bebê não parecia estar sofrendo de abstinência. Será que Kate poderia ajudar esse bebê? Apesar do fato de que ela já estava cuidando de outra criança, trazer outra para casa facilmente esgotaria seus recursos e energia. Mas ainda assim que ela ouviu a história do bebê, Kate imediatamente soube que era a escolha certa. Antes de concordar, ela levou 5 minutos para ligar para sua mãe e pedir um grande favor. Ela pediu à sua mãe para ela vir morar com ela por alguns meses para ajudá-la a cuidar dos seus bebês. E sua mãe disse que sim. O bebê foi enviado para casa com Kate. Ela lhe deu o nome de Grayson, convencida de que a graça de Deus o havia trazido até ela. E logo um aspecto do seu passado, que Kate desconhecia completamente, voltaria com força total. Kate agora tinha um novo homenzinho em sua vida, e ele tinha um novo significado especial. Por 11 meses, Kate e sua mãe cuidaram do bebê Grayson, enquanto a agência tentava encontrar os pais biológicos da criança. Eles colocaram anúncios nos jornais e pesquisaram no hospital onde ele foi abandonado. Tudo o que eles tinham era o primeiro nome e a data de nascimento da sua mãe, que foram anotados na pulseira do bebê no hospital. Eles esperam que talvez pudessem encontrar alguém para ajudá-lo, mas a realidade que os aguardava no final de sua busca era muito mais incomum do que esperavam. Infelizmente, apesar da extensa busca, ninguém veio reivindicar o bebê Grayson. Isso partiu o coração de Kate, mesmo que parte dela estivesse aliviada que agora não haveria nenhum debate sobre quem tinha o direito de ser o responsável legal do menino. Mas ela ainda teria que dizer a ele, quando fosse mais velho, que ninguém veio procurá-lo. No fundo, essa mãe adotiva passou por uma transformação. Havia algo sobre essa criança que o diferenciava, e ela encontrou um lugar único em seu coração para ele. Por enquanto, ela tinha se decidido. Grayson era seu filho. E ela estava prestes a levar as coisas a um grande salto à frente. No dia em que Grayson completou 11 meses, em 25 de maio de 2017, foi a primeira vez que sua mãe adotiva o apresentou para a família de forma oficial. Sua adoção foi finalizada e seu nome foi registrado oficialmente como Grayson Page. No início, embora Kate quisesse expandir ainda mais a sua família, ela sentiu que precisava esperar mais um tempo. Ela tinha boas razões para pedir esse tempo. Por causa da exposição às drogas, enquanto ele estava no útero, Grayson teve dificuldades físicas e de desenvolvimento, que uma criança saudável normalmente não teria. Ele precisaria de atenção e cuidados extras. Mas apenas 2 semanas após sua adoção, ela recebeu um telefonema.
Quase nenhum tempo se passou desde que Kate deixou de ser a cuidadora de Grayson para se tornar a mãe adotiva. Mas a assistente social de Kate, da agência de adoção, confiava nela o suficiente para sentir que ela poderia assumir com responsabilidade mais um caso. Mais uma vez, era um bebê de 4 dias, e dessa vez era uma menina. Infelizmente, essa menina chamou a atenção das agências de adoção exatamente nas mesmas circunstâncias que Grayson. Ela foi abandonada no mesmo hospital, sendo exposta a drogas no útero, e tinha a mesma idade que ele tinha na época em que foi encontrado. Kate decidiu agir e foi contra tudo o que ela havia dito a si mesma anteriormente. Era uma situação desafiadora demais, para se dizer o mínimo. Ela acabara de assumir uma enorme e bela responsabilidade para toda a vida. No entanto, apesar do que Kate havia dito a si mesma sobre esperar para expandir sua família, ela se sentiu compelida a fazer algo. Ela sabia que a coisa certa a se fazer era acolher esse bebê. Então os cuidadores levaram a recém-nascida até a sua casa para conhecer sua nova mãe adotiva. Embora Kate já conhecesse os detalhes das circunstâncias sob as quais a bebê fora encontrada, ela agora notava uma coincidência peculiar, uma que a levaria ao maior choque de sua vida. Kate era agora uma mulher solteira, cuidando de 2 bebês com necessidades especiais. Uma mãe adotiva para um e mãe cuidadora para outra. Foi então que ela descobriu que eles tinham algo bizarro em comum. Poderia ser pura coincidência, mas o nome da mãe biológica listada para a menina era o mesmo que havia sido fornecido para Grayson. O nome chamou a atenção de Kate e despertou uma suspeita, porque era um nome bastante incomum. Por curiosidade, ela disse à sua amiga da época do colégio, Ashley Chapa, para observar as crianças por um momento, enquanto ela procurava os papéis de alta no hospital que ela recebeu quando Grayson entrou em sua vida. E foi quando ela encontrou uma outra pista intrigante. Depois de vasculhar seus arquivos, Kate conseguiu localizar os registros originais. Ela já tinha suas suspeitas, mas agora poderia verificá-las. A data de nascimento da mãe biológica listada na pulseira da menina era apenas um dia antes daquela que havia sido listada para a mãe biológica de Grayson. Isso era muito estranho, e Kate começou a desenvolver uma teoria maluca. Por mais improvável que fosse, será que as 2 crianças sob seus cuidados tinham a mesma mãe biológica? Trabalhando em um palpite, Kate mandou uma mensagem para a assistente social que cuidava do caso das crianças. Mas ela lhe disse que a ideia era ridícula. Não convencida, ela tomou sua própria iniciativa, que levaria a uma conclusão que ela nunca poderia imaginar. As coincidências eram impressionantes demais para serem ignoradas, e agora Kate estava se aprofundando nas pesquisas, fascinada pelas possibilidades apresentadas através de uma busca rigorosa. Meses depois, Kate conseguiu rastrear e se encontrar com a mãe biológica da menina. Era surreal, mas ela estava determinada a obter respostas. No decorrer da conversa, a mãe biológica da menina confidenciou a Kate informações que poderiam apoiar suas suspeitas. A mulher alegou que, além da menina, ela deu à luz outra criança, da qual abandonou sem deixar registros. Além do mais, a mulher tinha uma semelhança impressionante com Grayson, mas Kate precisava saber com certeza. Kate providenciou para que a assistente social das crianças se encontrasse com a mãe biológica das meninas e descobrisse a verdade da melhor maneira possível. Até aquele momento, Kate havia sido informada de que não havia como sua teoria ser verdadeira, apesar de que ela via como uma tremenda coincidência entre os detalhes das histórias das crianças. As informações que ela reuniu até então pareciam muito reais e incríveis demais para serem desacreditadas. Ela tinha que ter a confirmação pela agência de adoção. O mistério era excitante demais para deixar sem solução. Ansiosamente, ela guardava as notícias da assistente social. Então, o telefone dela tocou. Kate estava em seu escritório, no meio do trabalho, quando seu telefone tocou. E Kate atendeu de forma ansiosa. Sua assistente social havia se encontrado com a mãe biológica da filha adotiva de Kate. Kate, sem saber, acolheu em sua casa e em sua vida algo absolutamente extraordinário. Tanto a menina quanto Grayson, embora não fossem tão semelhantes, eram, na verdade, irmão e irmã biológicos. Ambos tinham milagrosamente encontrado o caminho para os cuidados da mesma mãe adotiva. Kate não conseguia se controlar. Depois de ouvir a notícia, ela começou a chorar de alívio e emoção.
Ela não podia acreditar no que tinha ouvido e que suas suspeitas estavam certas o tempo todo. Havia algo tão especial em acolher duas crianças que estavam ligadas uma à outra desde que nasceram que o coração de Cade não pôde suportar. Só para ter certeza absoluta, caso houvesse algum motivo de que todas as informações que eles descobriram até agora fossem falsas, Kate fez um teste de DNA nos dois bebês e a prova estava nos genes. Kate sabia desde o início o que tinha que fazer e agora a oportunidade se apresentava diante dela. O que Kate Page sentiu o tempo todo sobre Grayson, ela também sentiu sobre esse segundo bebê, que ela teve o privilégio de servir como mãe adotiva. Em 28 de dezembro de 2018, Kate adotou oficialmente a menina e lhe deu o nome de Hannah. As duas crianças se uniram rapidamente. Kate, brincando, se referiu a eles como parceiros no crime. A personalidade do jovem Grayson muito mais tranquila e amorosa. Já a de Hannah tinha uma propensão para ser barulhenta. Quando os instintos maternos mandam seus sinais, mesmo sendo de mães adotivas, pode confiar, eles sempre estão certos. Agora é a sua vez de contar pra gente o que você achou dessa história sensacional. Você conhece algum caso onde o instinto materno falou mais alto do que a lógica, do que a razão? Queremos que você compartilhe conosco suas respostas aqui na seção de comentários logo abaixo. Estamos ansiosos para ler o relato de vocês. Obrigado por assistir, um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Histórias Sensacionais.